Meus amigos, minhas amigas do youtube.com/Jaicy Carvalho Esporte, do ClickTube e também do Super Esportes, blog do Jaicy. A seleção brasileira está uma vergonha nacional. O Brasil, depois da Copa América, não conseguiu ganhar de ninguém. Enfrentamos adversários fraquíssimos, sucumbimos diante do Peru, 1-0 Peru em Los Angeles, 2-2 aqui em Miami, Colômbia e Brasil. Empatamos com o Senegal agora em Singapura 1-1, empatamos ontem com a Nigéria 1-1. O time do Tite não tem padrão de jogo, não tem qualidade, não tem estrutura. E olha que estrutura é o que não falta para ele. Ele tem 50 pessoas no seu staff, à sua disposição. A CBF dá os melhores aviões, os melhores hotéis, as melhores comidas, a melhor estrutura física para treinamentos e ainda assim o Tite não consegue fazer o time jogar. Eu tenho certeza que ele não vai ter dignidade para pedir demissão, mas deveria pedir. Porque esse futebol é pífio, nós ganhamos a Copa América aos trancos e barrancos, eu nunca me iludi com a Copa América, né? Fomos péssimos na Copa América e fizemos a final contra o Peru no Maracanã e vencemos porque era obrigação. Mas empatamos com a Venezuela, empatamos com o Paraguai com um homem a menos e o Brasil empatou. Quer dizer, foi uma campanha absolutamente ridícula. O Tite continua privilegiando Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Alexandro e tantos outros, né? O Gabriel Jesus, que é reserva no City, o Felipe Coutinho, que não consegue jogar na seleção brasileira. E o curioso, né? Curioso e ruim para os clubes. Ele tirou o Gabriel Jesus e o Rodrigo Caio do Flamengo, levou para essa excursão em Singapura. O Rodrigo Caio não entrou em campo. Ele foi conhecer o jogador no almoço, nos treinos, não colocou um segundo sequer para jogar. O Gabriel Jesus jogou apenas no segundo tempo ontem. Quer dizer, não dá para entender essa incoerência do Tite. Os amistosos são feitos para testar jogadores. Eu já disse, eu não me importo com o resultado de amistoso. Não é porque empatou em 1-1. Se o Brasil tivesse empatado em 1-1 e tivesse perdido para o Peru por 1-0 e jogado bem, porque às vezes você joga bem e perde. É do jogo. A bola não entra, você manda 3 bolas na trave, o goleiro faz 50 defesas, então é diferente. Mas não é o que acontece. O time do Tite pratica um futebol abaixo de qualquer crítica, né? Não tem padrão de jogo, não tem qualidade, não tem tabela. E para piorar, o Neymar, que é nosso único talento, sentiu a coxa ontem e saiu machucado logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, não dá para entender essa filosofia do Tite. Ele é muito bonitinho, né, com aquele tom professoral, porque o último terço do campo, porque não sei... Não, Tite, esse discurso bonitinho não é para o futebol. Você tem que ter um discurso bonito, é botando o time para jogar. É na prática, é no campo. Isso sim que a gente quer ver. As suas entrevistas são péssimas, ninguém aguenta mais, né, elas são prolixas, né, e você normalmente justifica, né, os resultados ruins. Agora você está culpando a Pitt, né, que é a detentora dos direitos de vender os jogos da seleção, está culpando os gramados. Você nunca tem culpa, né, Tite? Você sempre arma o time maravilhosamente bem. A equipe do Brasil joga um futebol fantástico na sua visão, porque na visão dos 200 milhões de brasileiros e até do mundo, né, a gente sabe que a gente está praticando um péssimo futebol. Ninguém nos respeita mais. Eu já disse, acaba com essa confraria, Tite. Convoca jogadores que mereçam estar na seleção. Seleção é momento, não é para agradar A ou B. Né? E você está desagradando 200 milhões de pessoas, né, em prol de 3, 4, 5, 6 jogadores que você ama. Já disse, faça um churrasco, você é tchê, você é gaúcho, faça um churrasco, tchê, na sua casa, convide esses jogadores e faça uma homenagem a eles, mas não para vestir a camisa da seleção brasileira. Não dá mais. Se nós mantivermos essa filosofia, nós vamos ter umas eliminatórias sofridas, porque todos os times da América do Sul subiram de produção e o Brasil caiu. Então serão terríveis essas eliminatórias se você mantiver essa geração fracassada e esses jogadores que em seleção brasileira não ganharam absolutamente nada, né? Você tem no Brasil o Flamengo voando, o Grêmio voando, quer dizer, toda a seleção que foi campeã, toda a grande seleção foi formada pelo menos com 2 clubes de base, o Botafogo e o Santos, nas décadas de 1960 e 1970. Né? Nós tivemos em 82 aquela seleção fantástica do Tele que não ganhou, mas está entre as 3 melhores do mundo, né? Ela era formada por jogadores de Atlético e Cruzeiro. A base eram esses jogadores, porque eram 2 times que jogavam muito. Mas você esquece isso, Tite. Você só quer convocar jogador que vai para a Europa. Você tem convocado tanto desconhecido que realmente não dá mais. Eu acho, e já disse, Renato Gaúcho tem que ser o técnico. Eu arriscaria mais.
esperaria acabar o Campeonato Brasileiro, ia lá na Gávea, Jorge Jesus, o português, você quer ser treinador da seleção brasileira? Implante essa filosofia maravilhosa que você implantou no Flamengo, implante na seleção, que nós vamos chegar em 2022 voando em condições de ganhar a Copa do Mundo. Mas se mantivermos o Tite, meus amigos, sem chance de o Brasil ganhar a Copa. Eu sou muito cético, porque eu cubro a seleção há 33 anos e conheço aquilo ali como poucos, modéstia à parte. Eu já disse, nas 3 próximas edições, se a filosofia não mudar, o Brasil não ganha a Copa do Mundo. E será muito triste para nós, porque vamos bater o recorde que ficamos 24 anos, de 70 a 94, sem ganharmos a Copa. Né? E aí ganhamos, aí depois chegamos à final 94, 98 e 2002. Ganhamos 2 em 3. Né? Então, se não mudarmos a filosofia, não chegaremos a lugar nenhum tão cedo. Essa é a mais pura realidade. E o Galo, para fechar, contratou Wagner Mancini. O Wagner Mancini, eu gosto muito dele como pessoa, gosto até do trabalho dele, mas ele derrubou 4 equipes nos últimos tempos no futebol brasileiro. É complicado, é para o torcedor pensar e repensar. Esse Rui Costa tem feito um péssimo trabalho no Atlético, né? Ele ficou 8 anos no Grêmio e não ganhou nada. O Renato chegou, mandou ele embora e o Grêmio já ganhou tudo. Foi para Chapecoense, fez um péssimo trabalho. Então, gente, é preciso ter cuidado. O Atlético tem que ser cuidado por gente que conhece o Atlético e não por gente que vem de fora, que não conhece a história e a tradição do Galo. O aviso está dado. O Atlético tem 31 pontos. Precisa de 4 vitórias e um empate para não correr riscos de rebaixamento em 13 jogos. Não é possível que ele não consiga. Se não conseguir é porque realmente merece cair. Ok? Um beijo no coração, uma semana abençoada aos que são do bem. Você me curte aqui no youtube.com/Jaircy Carvalho Esporte, faça a sua inscrição. Também no ClickTube, essa plataforma que está reunindo vários jornalistas de nome, né? Cada um falando da sua área, e o Jaircy Carvalho está lá falando de futebol. E também no Super Esportes, blog do Jaircy, o blog mais acessado do Super Esportes e do ai.com/Jaircy Carvalho Esporte, ok? Um beijo no coração, aos que são do bem, uma boa semana. Valeu, galera!